Olá, eu sou Jorge Figueiredo e estou aqui mais uma vez para comentar e lermos juntos um pouco do livro Boa Nova, de autoria espiritual de Humberto de Campos, e a psicografia de Chico Xavier. Hoje o capítulo 18, que vai falar sobre a oração dominical, oração do Pai Nosso. O capítulo começa tocando num tema de uma cura de Jesus, que é a cura da sogra de Simão Pedro. A gente encontra essa passagem nos evangelhos de Mateus capítulo 8, Marcos capítulo 1 e Lucas capítulo 4. A sogra de Pedro, de uma maneira bem normal, depois de ter sido curada pelo Cristo e saber que o seu genro andava tão íntimo do mestre, sugere a ele de maneira bem direta, sobre a possibilidade de pedirem a Jesus alguns favores excepcionais para a sua família. Pedro passa então a pensar sobre esse pedido da sua sogra, passa a levar em consideração algumas questões e, como Humberto de Campos coloca, tentado em seus sentimentos humanos, ou seja, aquilo tocou a parte humana dele, da vaidade, das possibilidades, de facilidades trazidas por essa aproximação com Jesus, enfim. E ele passa a raciocinar se isso seria justo, se isso seria correto ou não correto. E ele chega à conclusão de que Jesus sempre sabia qual seria o melhor momento e o melhor caminho para cada um de nós, por tudo que ele ouvia de Jesus nos seus ensinos, acompanhando de perto o mestre, mas aquilo ainda ficava remoendo dentro dele, pedir ou não pedir facilidades a Jesus. E aí, em determinado momento, ele faz uma pergunta para Jesus. Ele faz assim: Mestre, será que Deus ouve todas as nossas orações? Isso é uma pergunta bem comum, atual. Eu acho que se nós mesmos ainda não tivemos esse tipo de questionamento, certeza que já cruzamos com alguém que tem esse tipo de dúvida. Será que Deus ouve todas as nossas orações? E vamos ver o que Jesus respondeu a ele, de maneira bem serena, como diz Humberto de Campos. Jesus passa a falar para Pedro que, como não, Pedro? E passa a fazer um círculo do pensamento humano na religiosidade, dizendo para Pedro assim: Pedro, desde que o homem percebeu que existia uma força, um poder maior que ele, ilimitado, ele passou a perceber que existia nessa força algo superior a ele. E ele passou inconscientemente ou conscientemente, com o passar do tempo, Pedro, a se dirigir a essa força e pedir a essa força que atendesse às suas necessidades humanas, às suas necessidades para comungar com um plano elevado. Ele fala isso e bota assim no final: acreditarias, Pedro, que em todos os séculos da vida humana recorreriam as almas incessantemente a uma porta silenciosa, inflexível? O que ele está fazendo com Pedro? Pedro, pensa. Isso que você está me perguntando, isso existe desde que o homem passou a raciocinar e a reconhecer essa força superior. Se essa força superior não respondesse ao clamor dos homens com o passar do tempo, você acha que os homens ainda hoje continuariam fazendo pedidos e batendo a essa porta que não se abre e estava calada? É uma pergunta que serve para que nós hoje também possamos responder. Se Deus não respondesse ou não ouvisse as nossas orações, será que nós ainda estaríamos recorrendo a isso? Mas como Pedro, na verdade, se utilizou dessa pergunta
para chegar àquele pedido que ele queria fazer ao pai, de algumas facilidades excepcionais da sua família, ele complementa. Deus ouve as súplicas de todos os seres. Por que então existe tamanha diferença na sorte? E aí ele elenca, ele coloca: Levi ganha um bom salário no serviço de impostos e tem sabedoria com os livros. Por que eu sofro tanto para conseguir o meu alimento diário? E se Joana de Cusa, por exemplo, tem funcionárias que pode dispor para fazer os seus trabalhos diários e a minha esposa precisa trabalhar incessantemente? Então, Cristo passa, como diz Humberto de Campos, atento a essa pergunta. Ele fala: Pedro, nós precisamos lembrar que o mundo pertence a Deus, não podemos esquecer disso, e que todos nós somos servidores do Pai. Todo trabalho honesto, Pedro, é de Deus. E ele começa a dizer da importância e da responsabilidade que cada um tem através do seu trabalho. Ele fala: Pedro, se a tua mulher está trabalhando em casa e Joana de Cusa tem empregadas a seu dispor, Joana de Cusa tem a responsabilidade de educar, ensinar, orientar essas pessoas. E fala: antes de qualquer consideração, Pedro, é preciso santificar todo trabalho útil, como quem sabe que o mundo é morada de Deus. Ou seja, não existe nada de trabalho honesto que não seja algo divino, algo que venha de Deus. E ele continua: você já pensou, Pedro, que enquanto a tua esposa está cuidando das plantas, da horta, ela está também ensinando as pessoas ao redor dela a conviver com a natureza? Se Joana de Cusa tem a responsabilidade de cultivar responsabilidade com aquelas empregadas, a tua esposa, quando cultiva os legumes, as hortaliças, ela também tem responsabilidade com a natureza e a manutenção da vida no planeta. Precisamos considerar, ele fala para Pedro, em definitivo, que somos filhos e servos de Deus e devemos bem servi-lo. O discípulo ouviu tudo isso que Jesus falou e falou: mestre, como é que nós deveremos interpretar então a oração? Vejam que na simplicidade de Pedro, no raciocínio de Pedro, existe todo um encadeamento lógico de entender. Se ele não sabia, ele perguntava, e as suas perguntas tinham um sentido muito profundo, possibilitando ao Cristo explicar para nós hoje como nós devemos interpretar as orações. Em tudo, disse Jesus, deve a oração constituir o nosso recurso permanente de comunhão ininterrupta de Deus. Como é que a gente então, isso está no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, diversas obras de Kardec, Divaldo e Raul Teixeira falam sobre isso, mas é importante sempre lembrar e que a gente mantenha isso vivo dentro de nós. A oração é a maneira como nós podemos nos manter ligados de maneira ininterrupta ao Deus Pai Criador. Nunca esqueçamos isso. Essa é a função principal da oração. E ele continua, ele fala, as criaturas devem se apresentar ao Pai no segredo das íntimas aspirações. Essa passagem que a gente encontra em Mateus capítulo 6, no Sermão do Monte, quando diz que o homem tem que se recolher ao seu quarto íntimo para se encontrar com o Pai. Evidente que isso é um caminho inicial proposto pelo Cristo para que o recolhimento, assim como ele fez em diversas passagens
do Evangelho, se recolhendo à noite para fazer as suas orações a Deus, para que nós também tenhamos um momento íntimo com o Pai, um momento em que nós possamos ter a comunhão perfeita na intimidade. E nada melhor do que o silêncio para que nós possamos buscar essa intimidade. É necessário, portanto, disse ele a Pedro, cultivar a prece para que ela se torne um elemento natural da vida, como a respiração. Essa colocação do Cristo, de que nós temos que tratar e trabalhar e praticar a prece para que se torne algo natural como a respiração, nos deixa muitas responsabilidades hoje. Porque o que acontece na maioria dos casos, e Jesus fala isso, é que o homem geralmente procura Deus através das orações quando as circunstâncias e as situações são de incertezas e angústias, como se nós estivéssemos procurando Cristo num grande balcão de reclamações, chegando a Deus através da oração para reclamar, para pedir. Agradecemos? Sim, mas antes de tudo temos ainda um movimento humano, na maior das vezes, ainda em relação a esse relaxamento das nossas relações sagradas com Deus. E a prece, a oração, deve ser cultivada nesse sentido. O assunto termina, se decorrem alguns momentos, Pedro volta já na presença de outros apóstolos, discípulos, a questionar a Deus sobre como ele deve se comportar, ou como ele deve verbalizar os seus sentimentos em relação. E ele pergunta: Pai, como é que eu tenho como é que eu tenho que me comportar nessa oração? Pedir a Deus alguma coisa. E fala: Pedro, quando orares e pedir ao Pai, lembre sempre de solicitares as bênçãos dele, de Deus, a fim de compreenderes a sua vontade justa e sábia a teu respeito, e receberás do alto, pela oração, os divinos consolos de luz e paz. E aí, a famosa pergunta que está no capítulo 11 de Lucas, né? Senhor, ensina-nos a orar. E todos ficaram dispostos em círculos. E aí vocês têm que ler essa passagem. Vamos recorrer a essa leitura, porque cada passagem do Pai Nosso existe uma explicação dada por Humberto de Campos que Jesus direcionava os discípulos. É belíssima e vale a leitura. E diz que Levi, Mateus, o mais intelectual deles, tomou nota dessas sagradas palavras para que a prece do Senhor fosse guardada em nossos corações. Então, para terminar, deixar aqueles questionamentos, saber como nós estamos nos comportando em relação à nossa capacidade de orar e de pedir a Deus. Como nos aproximamos de Deus nas orações? O que move? Qual é o centro da motivação das nossas orações diárias? Como temos expressado a nossa realidade humana nessa relação com Deus através da oração? Não podemos esquecer que a oração é o veículo que nos aproxima de maneira ininterrupta a Deus. Nós temos nos mantidos próximos ao Pai de maneira ininterrupta? Temos transformado as orações como algo natural, como a respiração, como Cristo falou? Então nós devemos parar, vamos reler os capítulos, reler esse capítulo, porque existe uma explicação maravilhosa e muito linda sobre a oração, para que a gente possa raciocinar sobre como temos nos comportado diante da oração, como entendemos a oração. Muito obrigado e até o próximo capítulo.